Você é sábio? Quem aqui é sábio? E aí a gente fica na dúvida, né? Se fala, se não fala, se falar será que é prepotência? Não vou falar porque eu sou humilde. Mas se nós formos sinceros, talvez a grande maioria aqui se avalie como sábio, que tenha pelo menos uma certa sabedoria. Dificilmente alguém se avalia como a gente usa muito de uma maneira muito pejorativa, né? No meio popular, quando não é dotado, né, de sabedoria ou de inteligência, chamam de burro, né? Às vezes fica até difícil da gente encontrar outra palavra, porque já se tornou tão forte, né, essa característica para identificar alguém que não sabe das coisas. Na verdade, nós, talvez na grande maioria dos que estão aqui, se julgam com um certo nível de sabedoria. Alguns com mais, outros com menos, se avaliam assim. Às vezes você pode identificar outras pessoas como mais sábias do que você, né? Mas de certa forma a gente se julga assim. E isso não está errado. Nós temos que, na verdade, não o fato de se julgar, mas o fato de buscar. A palavra de Deus nos estimula, nos orienta, nos manda buscar sabedoria, ter sabedoria. E como cristãos que foram alcançados pela graça do Senhor, pela salvação do Senhor, nós não podemos mais viver como nécios, como aqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que conhecem a Deus devem progredir no conhecimento, na graça e no conhecimento do Senhor, e deve fazer com que esse conhecimento seja aplicado na sua vida diária, para que assim seja caracterizada como sabedoria, porque há diferença de conhecimento e sabedoria. Saber muita coisa não significa que é sábio. Ter conhecimentos profundos de vários assuntos ou determinadas áreas não significa sabedoria. Mas a sabedoria é como se aplica o conhecimento. E no texto de hoje nós vamos ver um contraste em relação à sabedoria. Há apenas um tipo de sabedoria? A palavra de Deus nos diz que não. Não há apenas um tipo de sabedoria. Tem a sabedoria terrena, demoníaca, essas palavras do texto que nós vamos ler, e a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que vem do alto é a que todo cristão deve se empenhar em adquiri-la, em crescer nela. Convido vocês a abrirem em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Vou ler aqui. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca.
Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? A gente vive num período em que o conhecimento, e para muitos chamam isso de sabedoria, está a um clique. Nós temos o mundo na tela do celular e nós temos as mais variadas fontes de informações ao nosso dispor. Mas todas essas informações que o mundo oferece e que muitas vezes chama de sabedoria, ela é transitória, ela é passageira, ela não tem um valor eterno. Mas existe uma sabedoria descrita na palavra de Deus, que vem lá do alto, que ela traz resultados para as nossas vidas de dimensões eternas. Esse texto ele nos diz que a verdadeira sabedoria se mostra em uma vida humilde, justa e pacífica, que reflete o caráter de Deus nas atitudes do dia a dia. De maneira já introdutória aqui e clara diante do texto, a palavra de Deus está nos dizendo que mais importante do que o que sabemos é como vivemos aquilo que sabemos. Como o conhecimento se transforma em sabedoria na nossa vida. Como isso é identificado num verdadeiro cristão. Como alguém pode ser reconhecido como um homem, uma mulher sábia. O texto está nos dizendo aqui que não é pelo o conteúdo ou o acúmulo das informações, mas é fazer com que cada informação a mais que adquirimos, cada conhecimento a mais que adquirimos, possa ser transformado na prática do meu dia a dia, principalmente como lido com as outras pessoas mediante esse conhecimento. É muito comum identificarmos pessoas que se intitulam como conhecedoras, sábias, filósofos. É muito comum identificar rapidamente altivez em seus corações, um sentimento de superioridade a muitos, a maioria. E se em nós, mesmo que seja pelo conhecimento da palavra de Deus, esse sentimento acha lugar em nossos corações, nós nos assemelhamos com a sabedoria do mundo, mesmo que seja conhecimento até da palavra de Deus, mas segundo o que a palavra de Deus nos diz, se ela está alicerçada sobre a altivez de espírito, sobre a arrogância, sobre o sentimento de superioridade, a sabedoria, ela não vem do alto. Ela não vem do alto. A epístola de Tiago, ela foi escrita muito provavelmente por Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, segundo o que a gente identifica pela palavra de Deus, pela Bíblia, teve
pelo menos mais 4 irmãos, homens, né? E um deles é Tiago, provavelmente convertido após a ressurreição do Senhor, entre o período da ressurreição e o dia de Pentecostes, provavelmente. Alguns relatos bíblicos deixam entender que no período do ministério do Senhor Jesus sobre a terra, ele não acreditava no próprio Jesus, mas se converteu depois. Só que, além de uma conversão, foi um homem fortemente usado por Deus no início da igreja. Ele se tornou o principal líder da igreja em Jerusalém. Às vezes a gente vê muito a figura de Pedro, né, como um dos principais discípulos ou apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Mas Tiago, ele, segundo a história bíblica também, e a história até secular, ele é identificado como o principal, ou pelo menos um dos principais líderes da igreja em Jerusalém, depois que a igreja começou, né? A igreja começa depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e o dia de Pentecostes. Ali no dia de Pentecostes, né, ali ao início da igreja. E provavelmente essa carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. E ele dirige essa carta, né, essa epístola, ela é endereçada aos cristãos, às 12 tribos, tem lá em Tiago capítulo 1, versículo 1, que é endereçada às 12 tribos da dispersão, ou seja, aos cristãos judeus que viviam fora da Palestina, fora do território de Israel, né, e estavam enfrentando perseguições, pobreza, injustiça, né, e muitos problemas sociais e espirituais também. Então, Tiago escreve essa carta com vista a esse público, aos cristãos judeus que não estavam no território de Israel, estavam para além do território de Israel, tá certo? Tiago escreve aqui num estilo bem pastoral, né? E ele é muito prático, muito direto. A sua carta, em alguns aspectos, é tida pelos teólogos como que se assemelha a uma espécie de sermão do monte, né, das epístolas. Nós temos o sermão do monte do Senhor Jesus Cristo, está descrito lá em Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, né, e onde Jesus dá muitos ensinamentos práticos, né, daquilo que acerca do reino de Deus. E a epístola de Tiago, ela é muito assim, ela é muito prática, né, uma fé em ação. Recebe até esse subtítulo pelos estudiosos, né, a epístola de Tiago, que tem uma fé em ação, né? Então é doutrina seguida de prática, né? É teologia e prática, direto, né? Então nós temos aqui no capítulo 3, na primeira parte do capítulo, Tiago vai falar da questão da língua, né? Da responsabilidade do uso da língua, das palavras. E aqui na segunda parte ele vai falar da sabedoria, né? A sabedoria que governa o cristão. Como devemos viver de maneira sábia, porque essa é a vontade de Deus, que sejamos sábios. Sábios não aos olhos do mundo, mas sábios aos olhos de Deus. Deus, Ele não, digamos assim, abre uma brecha para que nós vivamos de maneira nécia, né? Sem conhecimento, sem se empenhar no crescimento cristão. Infelizmente, muitos cristãos não se preocupam
praticamente em nada acerca do conhecimento da palavra de Deus, e assim buscar a sabedoria do alto. Pensam que Jesus me salvou, já está bom demais. De fato, a salvação é algo maravilhoso, mas nós temos que refletir qual o propósito de Jesus nos salvar e nos deixar de maneira assim ociosas, digamos, na vida cristã. O cristão verdadeiro, ele anseia pelo Senhor, ele deseja pelo Senhor. Nós vemos Davi recitando salmos, dizendo: a minha alma anseia pelo Senhor, está sedenta como a corça em busca das águas. Nós nos identificamos como o salmista por conhecer o Senhor, por conhecer a vontade de Deus, por conhecer a sua palavra. Parece que não, parece que estamos muito distantes do que almejava o salmista, mas podemos ter a certeza de que a vontade de Deus é que de fato venhamos estar ansiando por Ele dia a dia, e isso se manifesta pela busca do conhecimento de Deus. Ansiar a Deus significa ansiar conhecer mais de Deus. Expondo aqui o texto, analisando o texto, no versículo 13, nós vemos que a sabedoria se revela nas obras com mansidão. A sabedoria se manifesta através de mansidão. Versículo 13 diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder as suas obras. Quem é sábio e inteligente? Interessante que Tiago ele começa aí com essa pergunta, e isso para os seus leitores deve ter levado à reflexão. E muitos talvez: não, eu sou inteligente, né? Eu sou sábio. E aí ele já, de maneira imediata, ele já responde, já complementa: se você é sábio e inteligente, né, mostre com mansidão e um proceder digno desse conhecimento. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele se intitula como manso e humilde. Nós não vemos no Senhor Jesus palavras arrogantes ou de altivez, apesar de ele ser soberano. E temos que entender que há uma diferença de palavras duras para falta de mansidão, porque não significa que uma pessoa mansa não possa dizer palavras duras, quando necessário precisa falar. Nós vemos no próprio Senhor Jesus, que se identificou como manso e humilde, em alguns momentos ele falando com dureza, mas a palavra dura, firme, ela tem que ser contra o pecado, contra quem promove o pecado. Ela não pode se manifestar no meio do povo de Deus, entendam, não como que evite de se falar o que precisa ser falado, mas falar com amor, com mansidão. Gálatas diz que quem exorta, exorte com mansidão. Quem dá a direção, quem aponta o caminho, tem que apontar com gentileza, com mansidão.
nós devemos e precisamos crescer em sabedoria. E, à medida que estamos conhecendo mais do Senhor, precisamos de maneira mansa e humilde transmitir essa sabedoria. Impactar aqueles que estão ao nosso redor com essa sabedoria. Tiago começa com uma pergunta provocativa: quem é sábio entre vocês? Mas ele não está interessado em uma resposta teórica, ou até filosófica. A sabedoria que Tiago busca identificar não é medida por títulos, cargos, eloquência, mas por ações visíveis que refletem o caráter de Cristo. A verdadeira sabedoria se manifesta em prática de vida, que identifica-nos como cristão. A verdadeira sabedoria, segundo ele, se manifesta por meio do comportamento piedoso e humilde, de um viver coerente com a fé professada. Para Tiago, sabedoria não é apenas saber, mas viver o que se sabe, com mansidão, domínio próprio e serviço ao próximo. Hoje muitos associam sabedoria com diplomas, retórica ou influência, mas Tiago diz que a sabedoria verdadeira é revelada na prática, no caráter, no testemunho. Um crente verdadeiramente sábio vive com mansidão, reconhecendo sua dependência de Deus. Hernandes Dias Lopes diz: a verdadeira sabedoria jamais será arrogante, ela sempre virá acompanhada de humildade. A verdadeira sabedoria jamais será arrogante, sempre virá acompanhada de humildade. E isso é muito importante que aprendamos, porque nós precisamos ter o cuidado de que, à medida que vamos crescendo no conhecimento, não deixar que a arrogância tome de conta do nosso coração. Conheço pessoas que, segundo o meu julgamento, se perderam no caminho da busca do conhecimento, porque se entregaram à arrogância. E isso os levou para longe dos caminhos do Senhor. E nós precisamos ter cuidado para buscarmos sabedoria de maneira diligente e empenhada, mas com cuidado de que essa sabedoria seja a lá do alto. Provérbios 3, 7, vamos abrir lá para a gente não cochilar aí, né? Provérbios capítulo 3, versículo 7. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. A sabedoria terrena é a que nós vemos dos versículos 14 ao versículo 16. A sabedoria terrena, ela é egoísta e destrutiva. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. Tiago agora expõe que o que não é sabedoria divina, quando o coração é dominado por inveja, por ambição, no exercício de aprendermos a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, nós temos que ter muito cuidado para não cairmos entre aqueles que promovem discórdia, discussão.
separação, divisão. Às vezes nós temos pensamentos, às vezes nós tiramos conclusões e acerca de um determinado assunto ou de uma determinada pessoa, e não procuramos tratar aquilo diretamente com a pessoa, mas ficamos disseminando discórdia entre os irmãos, levantando grupos, causando divisões, causando facções. E às vezes a pessoa que faz isso, ela está cheia de si, cheia de razão, acha que está certo nos seus pensamentos, acha que é sábia. E aquele para com quem ela está lidando contra, às vezes até julga como insensato, como falho, como pecador. Mas se colocarmos na lupa da palavra de Deus, pessoas que agem assim são enquadradas naquelas que são sábias aos próprios olhos, que têm a sabedoria não lá do alto, como nós vamos ver nos versículos seguintes, mas a sabedoria do mundo, que é animal. Ele menciona aqui, né? Versículo 15. É terrena, é mundana, animal, está mais relacionado à questão carnal, e mais do que isso, demoníaca. Quem é beneficiado por esse tipo de atitude e por esse tipo de sabedoria é o próprio diabo. Ele é quem ganha, ele é quem faz, quem promove esse pensamento e esse sentimento de sabedoria. Como igreja, irmãos, nós somos chamados a mantermos o vínculo da paz, a promovermos a paz. Se o teu irmão pecar contra ti, trata, perdoa. Mas muitas vezes o que vemos acontecer é quando há questões entre os irmãos, é cada um se apegar às suas razões, às suas atitudes, aquilo que fizeram, a sua própria justiça. E muitas vezes esse sentimento faz com que esteja mais apegado ao seu próprio orgulho do que ao amor. Tem uma frase que eu aprendi na minha vida e eu procuro praticar. É que eu estou mais preocupado em ter paz do que ter razão. Eu estou mais preocupado e quero estar mais empenhado em ter paz do que ter razão. No que diz respeito ao trato de uns para com os outros aqui no nosso meio. Porque falhas, problemas sempre vão existir. Agora, se eu quiser me apegar à minha razão, eu estou certo, fulano está errado, e não querer abrir mão disso, e o mesmo acontecer, o mesmo sentimento estiver no coração do outro, não haverá paz. Também não é a sabedoria do alto que se manifesta aí. Às vezes a gente se ensoberbece e acha que estamos sábios, estamos agindo com sabedoria porque temos que fazer o que é certo, o que é justo aos nossos próprios olhos. Mas esquecemos de muitas e muitas orientações da palavra de Deus no que diz respeito ao amor, ao perdão, ao suportar uns aos outros. Então, Tiago, ele cita aqui algumas atitudes
que faz com que a gente identifique quando uma sabedoria não vem de Deus, né? Quando ela é cheia de inveja amargurada, sempre insatisfeito com o que tem, sempre insatisfeito com o que é, sempre olhando, almejando o lugar, ou às vezes até a popularidade do outro, ou o que o outro é, uma inveja amargurada, nunca está satisfeito com aquilo que Deus reservou para ti, para si, mas sempre insatisfeito, tem uma capacidade de potencializar a insatisfação, de manifestar a insatisfação em tudo. Sentimento faccioso, já de certa forma já mencionei aqui, sentimento sempre de estar provocando separação, ser do contra, sabe aqueles que sempre é do contra? Às vezes a gente não se identifica com essa pessoa, né? A gente acha que nunca é a gente, é sempre os outros, mas às vezes nós que somos aquela pessoa que é sempre do contra, que sempre tem dificuldade de promover a unanimidade entre o grupo, está sempre com um ponto, sempre com uma observação, sempre com um questionamento, sempre com uma oposição, e isso causando muitas vezes divisão, separação. Tiago diz que isso não é motivo para se gloriar de maneira nenhuma. E onde há isso, onde há pessoas que agem assim, o versículo 16 nos diz que ali há toda espécie de coisa ruim, de coisas ruins. O ambiente não é saudável. Quantas vidas e relacionamentos são destruídos por atitudes alimentadas por essa sabedoria? Pessoas que parecem sábias, mas agem por inveja, por vaidade, por desejo de poder. Essa sabedoria, segundo mencionado aqui pelo Tiago, ela é do inferno, não vem do céu. A sabedoria que brota de um coração carnal pode até parecer estratégica, mas no final leva ao caos. Tem provérbios que diz isso, né? Há caminhos que ao homem parece direito, mas no final dá caminhos de morte. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 diz também assim: portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando o meio em que vivemos está cheio desse tipo de prática, de sentimentos, a palavra de Deus nos identifica como carnais. Gálatas também vai falar das obras da carne, né? Capítulo 5, versículo 19 a 21, né? Diz que as obras da carne são conhecidas, são inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Então, mesmo que você tenha conhecimento, mas seja cheio de conhecimento, mas que a sua vida é repleta dessas práticas, você não é uma pessoa sábia aos olhos de Deus. O acúmulo de conhecimento de nada serve para a sua vida, de maneira espiritualmente falando. E o último tópico aqui, versículos 16 e 18, ou 17 e 18. A sabedoria, porém lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora,
é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Tiago apresenta aqui a natureza da verdadeira sabedoria, da sabedoria do alto. Essa deve ser almejada como o salmista que eu mencionei aqui no começo, como a corça anseia pelas águas. Como nós cristãos, assim devemos ansiar a presença do Senhor, o conhecimento do Senhor, o conhecimento da sua palavra, para que possa ser aplicada essa sabedoria mediante essa receita que a palavra de Deus nos dá. A verdadeira sabedoria, ela é pura. Ela se manifesta através da pureza, né? Ou seja, a pureza é o que? É sem corrupção moral. Aquele que tem a sua moral preservada. Se eu sou sábio, eu me preocupo com a minha imagem, com aquilo que os outros veem em mim. Eu me preocupo em ser identificado como um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Eu me preocupo em que o meu testemunho, as minhas práticas, as minhas ações, todas as minhas atitudes estejam em conformidade com a fé que eu professo. Lá no começo, no versículo 13, ele diz: ó, e mostrem com digno proceder, ou seja, um proceder digno daquilo que você diz ser. Você é cristão? Seja puro. Manifeste que é sábio aos olhos de Deus, e também será reconhecido como sábio até aos olhos do próprio mundo, pela sua pureza. Talvez não todo mundo, né? Porque o mundo hoje considera aquele que anda em injustiça como alguém insensato, ou melhor, como um burro, um besta. Quando a gente estava no processo na família para montar aí os tanques, né, de camarão e tudo, e aí eu conversando com algumas pessoas, mencionando a questão de não fazer gato na energia. E alguns praticamente riram na minha cara, assim, né? Talvez não riram mais por uma espécie de respeito, porque para o mundo é burrice isso. Você vai perder de ganhar mais dinheiro. E alguns até afirmam: não, se não fizer, não dá. Pois, se não der, a gente vai quebrar. Pelo menos de minha parte falando, não vou enveredar por isso. Não quero, e oro ao Senhor para que eu mantenha firme na decisão. Mas se naquele momento pode parecer burrice ou atitude de uma pessoa besta, mas pode ter certeza que em algum momento isso pode ser transformado em respeito, em credibilidade, para que elas me escutem. Minha preocupação como pastor é que as pessoas me deem crédito, que escutem o que eu falo, que não vejam em mim uma mensagem desassociada da vida. Ele fala de justiça, fala de pureza, mas faz gato, rouba energia ou coisa assim. Não posso ser identificado assim. Isso significa o fracasso de um ministério e desonra ao nome do Senhor. O outro ponto que o Tiago menciona é pacífica,
promove reconciliação. Eu já mencionei bastante aqui, já falei muito disso. A sabedoria, ela busca sempre a paz. Não é fuga da verdade, não é a ausência da verdade, não é dizer, não, é pela paz eu vou mentir, ou pela paz eu vou deixar de viver a verdade. Não é isso, não é paz a qualquer preço, mas é uma sabedoria que busca sempre o vínculo da paz. Não é o tanto que se fala, mas como se fala. Tem pessoas que dizem sentenças completamente fiéis à palavra de Deus, mas se perdem na maneira de transmitir isso, de como trata isso com as outras pessoas. Ela é indulgente e tratável. Indulgente significa que ela não é teimosa, ela é flexível, aberta à razão. Não é teimosa. E é interessante, porque muitas vezes a gente, quando se depara, duas pessoas que ficam sempre preocupadas com a questão da razão e de vencer um debate, elas se apegam a todo tipo de argumento para jamais dar o braço a torcer, como diz o outro. Jamais sair como um derrotado numa teima. Jamais tem a humildade de reconhecer, não, realmente você está certo. Não, realmente eu estava interpretando errado. Eu estava entendendo errado. E quando isso acontece, ainda procura justificativas para dizer, não, eu errei, mas é porque teve isso, teve aquilo. Ela também menciona que é plena de misericórdia e de bons frutos. Ou seja, é uma sabedoria produtiva. E que adianta tanta sabedoria e não ter frutos? É uma árvore cheia de sombra, mas que ninguém pode se alimentar dela. Ninguém é beneficiado em se alimentar por ela. Então, produz frutos. Imparcial, ou seja, preza pela verdade, não se apega à mentira, e justa, sem fingimento, verdadeira e justa. A sabedoria divina a sabedoria divina transforma não apenas o raciocínio, mas o coração. Um cristão sábio busca sempre a paz, age com misericórdia e frutifica em boas obras. Ele não age por interesse próprio, mas pelo reino. Sempre age pelo reino. Sabedoria não é apenas saber o que fazer, é fazer o certo da maneira certa, com o coração certo. Uma frase de Wayne Grudem, um teólogo muito conhecido. Sabedoria não é apenas saber o que fazer, mas é fazer o certo, da maneira certa e com um coração certo. Os motivos importam. Os motivos pelos quais nós fazemos as coisas, nós agimos, importa. Nós temos que saber por que estamos fazendo algo. Qual é a motivação do nosso coração? E para concluir, irmãos, Tiago nos convida a uma profunda avaliação de que tipo é a nossa sabedoria. Ela se manifesta em humildade, misericórdia e paz, ou em egoísmo, facção e desordem. A sabedoria verdadeira não é apenas um conjunto de ideias corretas, é um estilo de vida moldado pelo Senhor. Sabedoria não é meramente um dom intelectual, é uma virtude espiritual. A igreja precisa de homens e mulheres cheios de sabedoria do alto,
que promovem a paz, que vivem com pureza e frutificam para a glória de Deus. Se a gente não tem essa sabedoria ainda, nós devemos seguir o conselho do próprio Tiago no capítulo 1, versículo 5. Vamos abrir lá para a gente encerrar. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que Deus distribui a sua sabedoria para todos aqueles que o buscam, e não faz nenhuma acepção no que diz respeito ao doar da sua sabedoria. Todos nós, de fato, precisamos de sabedoria, mas nós jamais podemos nos contentar em viver como se vivem os nécios, aqueles que não conhecem o Senhor, em ter uma vida medíocre, uma vida espiritual medíocre. Nós devemos sempre buscar progredir. Se hoje eu tenho um certo conhecimento ou sabedoria, amanhã eu tenho que progredir. E dia após dia, nós devemos buscar crescer na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor. É como a palavra de Deus nos orienta, que venhamos ser como a vereda do justo, que dia a dia vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Que nós possamos crescer dia a dia, não para nos ensoberbecermos, mas para manifestar na nossa prática, no nosso dia a dia, para com as pessoas que estão ao nosso redor, a sabedoria lá do alto.